vestibular e internet. Esse é o papo de hoje no Clique Ligue. Tanto estudo, tanto sacrifício, tudo para se tornar um universitário. Vamos conhecer agora um site que exercita esse verbo. Quem nunca teve dúvidas na hora de escolher sua carreira profissional? O Ser Universitário é um site que pode te ajudar na hora de escolher um curso preparatório para o vestibular. O que não falta lá é material de apoio. São apostilas, simulados online e até um guia de profissões. Em faculdades autorizadas pelo MEC, encontram-se as listas das instituições aprovadas pelo Ministério da Educação, divididas por estados e cidades. Em simulados online estão disponíveis exercícios sobre os mais diversos temas: biologia, história, geografia, português, matemática e questões que foram retiradas de vestibulares anteriores das principais universidades do país. Ao finalizar o simulado, você recebe a nota e também um resumo das questões que errou. Dicas e informações de professores estão no link Professor Universitário. Uma outra forma que você tem para estudar são as apostilas. Lá é possível acessar pastas com os mais variados temas, tudo para que o estudante possa chegar preparado na hora de fazer a prova. Agora, se você está à procura de um emprego, o item Guia de Empregos disponibiliza vagas pelo mundo inteiro. No campo Título da Vaga, digite o cargo pretendido ou o nome da empresa, e no campo Onde, escolha a cidade, região ou país de sua preferência. Se você quiser vaga em outro país, é só clicar em uma das bandeirinhas abaixo de Jobs Around the World. A tecnologia, cada vez mais, está diminuindo as distâncias e aproximando pessoas e empresas no mundo todo. Apesar disso, lembre-se, somente com muito esforço pessoal e dedicação, os seus sonhos vão se realizar. Portanto, estude sempre. Gostou dessa dica? Compartilhe. Card Maier é professor e autor do site educacional profcard.com. Karen Fukuyama, do portal Seja Bicho. E o Átila Yamarino está nos acompanhando aqui via Skype. Tudo bem, Átila? Ele é cofundador do site Science Blog Brasil. São eles que vão desvendar os caminhos das pedras para você passar nesse vestibular aí e não sofrer tanto, não é verdade? É verdade. Cade, você é o primeiro professor que senta hoje aqui na mesa com a gente. Ah, é? Quero as dicas de matemática desse ano. Bom, para esse ano e para todos, né? Porque matemática é sempre um assunto que vai ser cobrado, independente da forma que isso daí seja proposto por nomenclatura. Podem chamar de raciocínio quantitativo, raciocínio lógico, mas matemática sempre vai estar presente aí nos concursos públicos e também nos vestibulares. E sempre tem que estar estimulando a inteligência. E para estimular a inteligência, você precisa sempre ter um suporte, seja na internet, seja de livro, seja de professor, mas o raciocínio ele precisa ser estimulado. Não é só uma coisa hermética dentro de si mesmo. Né? Vamos conhecer teu site? Vamos. Vamos lá, aqui está aqui já aberto. Como é que começou esse site, professor? Bom, eu tinha um problema muito grave de passar a documentação de provas sobre o curso de habilidade específica da FAO, que era uma prova que era difícil de encontrar na internet, que ainda estava começando lá em meados de 2001, e eu decidi fazer um site para fazer o download dessas provas, que os meus alunos, eles tivessem um contato com essas questões. E a partir disso eu comecei a desenvolver o material sozinho, todo o site é feito por mim, tem hoje mais de 30 mil páginas, 30 mil coisas escritas por mim, uma a uma. Dá a impressão que não, mas que é um time e tal, mas tudo foi feito por minha conta para que justamente eu não tivesse interferência de nenhuma outra pessoa entre o que eu quero ensinar e a pessoa que eu sei que precisa aprender. E aí desenvolvi para que a consulta ela seja por uma pessoa que não seja minha aluna, não seja meu aluno, e tenha um grau de entendimento relativamente bom. Você faz até vídeos? Tudo. Vídeo, áudio, a programação, os aplicativos. Aqui, o que a gente está vendo aqui nesse vídeo? Aqui a gente está vendo como é que faz a construção do circuncentro, que é um tópico que é cobrado pela prova de desenho geométrico da segunda fase da FUVEST, para o pessoal que vai fazer arquitetura e design. E esse é o aplicativo que está desenvolvido também pelo site, que os meus alunos eles têm contato com isso. Então, assim, qual que é a vantagem da internet perante a sala de aula sem o computador? Eu posso dar animação aos vídeos, eu posso fazer com que aquilo tenha cor. E a dificuldade que eu encontro nos outros lugares é, poxa, se aquilo está na internet e eu posso usar cor, animação, por que não usar? Por que as resoluções dos grandes cursos preparatórios não utilizam a cor?
por que não faz destaque de uma variável, vermelho, azul? Isso ajuda muito, isso estimula a interpretação, ainda mais porque ler pela internet é mais complicado do que ler na folha de papel, por conta da luminosidade, por conta da atenção que você tem à dispersão. E com a animação, com o uso dos recursos de animação, isso tudo fica muito mais fácil. Então, por que não fazer uso disso? Eu faço. Eu sempre estou procurando a tecnologia mais de ponta para que isso daí possa ser oferecida. A base desse software, desse aplicativo é alemã. Os caracteres matemáticos que eu acabo utilizando no site, que foi uma coisa muito complicada, foi muito difícil para vencer, eu consegui através do MathML. Então você pode ver os caracteres matemáticos sendo construídos online sem que a pessoa tenha que ficar lidando com imagens muito complicadas do tipo GIF, JPEG. Bacana. Essa nova geração que está chegando agora, que quer entrar nas melhores faculdades, que nasceu já praticamente dentro de computadores, com acesso aos celulares, mudou alguma coisa no entendimento delas em matemática especificamente? Mudou. Quer dizer, nasceram de computadores literalmente, né? Porque muitas pessoas se conheceram pelo Orkut, não é? E já estão aí os filhos do Orkut das redes sociais. Muda bastante porque assim, o grau de atenção mudou. A pessoa dispersa, ela encontra na internet um mundo para se dispersar. Então, se ela não tiver foco, ela se perde no estudo online. Então, ela precisa ter muito mais disciplina. Tanto que nos cursos de à distância, nos cursos EAD, as pessoas dizem que é necessário muito mais atenção do aluno que vai estudar online, muito mais dedicação do que um aluno presencial. Porque você controla o seu ritmo, você controla o horário que você vai até a cozinha tomar uma água, um café, mas você, nesse meio caminho, você não pode, por exemplo, ligar a televisão e se perder em alguma coisa que te disperse aquele momento que você decidiu estudar. Então, se você está estudando online pela internet e você quer se dedicar meia hora, então se dedica meia hora. Se você é um aluno disperso, se você é uma aluna dispersa, você vai encontrar dificuldades para concentrar essa meia hora. Você vai, talvez, em 10 minutos já querer já fugir do assunto. Pior que é bem assim mesmo. A gente fala que nas nossas sessões de artigos até e tantos dos vídeos que também nós temos no portal Seja Bicho, nos textos a gente não pode passar, por exemplo, de 4 parágrafos que tenham, por exemplo, 5 linhas cada parágrafo. Porque o vestibulando nosso não é novidade para ninguém. Exatamente, é o nosso assunto, redes sociais, internet e tudo. O nosso vestibulando é aquele que está com Facebook aberto, Twitter, Instagram, com a TV, com o rádio. Então a gente tem que fazer coisas enxutas, cada vez mais enxutas, mas que tenham conteúdo de responsabilidade, que a gente sempre se preocupa a fazer um conteúdo bom e que sirva, que leve ele a guardar aquilo, não a decorar, vamos dizer assim. E então a gente fala assim que e os vídeos também, a gente fala não pode ter mais que 5 minutos explicativos, porque o vestibulando, como ele lembrou, é disperso. Qualquer um, eu acho que até eu, dá uma coisinha aqui, você olha para lá, tá? Então, cada vez mais os vídeos têm que ser curtos e os textos também. Bacana. E objetivos. A tua experiência na sala de aula, agora que o celular está em todos os lugares, iPads, tablets, isso ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Se você está em sala de aula, bom, eu tenho... Mas você usa esses devices, assim, por exemplo, esses exercícios, você sugere aplicativos, sites para que as pessoas complementam? Sempre, sim. Esse ponto é válido. Sim, mas assim, eu estou controlando aquilo. O device, o aplicativo está na minha mão. Se aquilo for acessível para o estudante como aula, tudo bem. Mas assim, o momento da aula para mim é sagrado. A atenção tem que ser, já que você está lá com o professor, tem que ser em silêncio com o professor. Então, se você tem acesso a um computador, onde você tem orientação sobre qual é o caminho a seguir, tudo bem. Mas enquanto o aluno está assistindo a aula, é a aula que tem que ser assistida. Isso é uma coisa assim que, fugindo disso, não vai funcionar. Aquele aparelhinho lá para mandar bilhetinho, para entrar no Twitter, na sala de aula perde totalmente o propósito. Ele não foi integrado à sala de aula ainda como um complemento de estudos? Não, e não. Não tem ferramentas ainda para isso? Eu não acho que deva dessa forma. Porque o aluno, por exemplo, eu estou dando uma aula, a pessoa está lá com o celular mandando mensagem. Não para mandar mensagem, por exemplo, para esses exercícios. Se tivesse um aplicativo que tivesse esses exercícios
para a pessoa fazer na hora? Ah, Seria tem. bom? Eu faço isso. Então indica para a gente aqui, para a nossa audiência, algumas dicas de sites, de aplicativos para ajudar na matemática específica. Bom, na matemática eu mesmo faço os aplicativos, né, e eu coloco os recursos na parte de geometria. Então vamos lá para o teu site? Então Onde vamos lá, que é? proficard.com/geometria. Vamos lá, barra geometria. Essa é para aquela dica para passar na segunda fase da FUVEST. Para passar na primeira também. Na primeira. Vai. Diga Aqui, lá. a gente descendo a página, você vai ver que, mais descendo, aqui na parte de desenho geométrico, que, por exemplo, é uma matéria que foi deixada de lado ao longo dos anos por justamente não ser cobrado nas provas de primeira fase, nas provas testes. E é uma matéria que desenvolve a mecânica da geometria, é um laboratório da matemática. Então, isso é um laboratório. Os iPads, os devices, são verdadeiros laboratórios que você pode portar na mão. Isso sim é vantagem, mas é muito mais vantagem. Então, você, em vez de ficar trabalhando com instrumental compasso, você ficar trabalhando com instrumental régua, usando o computador, você tem acesso a isso. Eu tive aluna que tinha problema motor, que era impossível trabalhar com compasso. Ela não tinha recurso físico para isso. E a internet, o computador, permitia que ela pudesse experimentar o raciocínio com o desenho geométrico online. Bacana. Atila, no teu caso, no caso da ciência, quais são os sites, os aplicativos, os jogos que você sugere, assim, mais populares para aprender ciência de uma forma lúdica? Então, eu acho que a melhor fonte, embora pareça contraditória, ainda é a Wikipedia. Em português, o conteúdo da Wikipedia é bem atualizado, é muito recente, é monitorado o tempo todo. E o que eu recomendo sempre para os alunos, e isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida desde muito cedo, é que eles aprendam a contestar e correr atrás do conteúdo que tem online. Então, entrou na Wikipedia, por exemplo, vê quais são as fontes que são citadas ao final, vê quais são os textos que eles referenciam e vai atrás dessas fontes para você aprender o conteúdo além do que está ali e também para saber conferir se o que você está lendo é condizente. Assim, notícias de jornais e tudo ultimamente andam bem diagramadas, com muita informação. Os jornais estão tendo muita preocupação agora em explicar bem essa informação, mas acho que uma boa fonte de conteúdo ainda atual é a Wikipedia. Bacana. No teu site, vamos voltar um pouco aqui para o teu site, para o Seja Bicho. Isso. Né? Qual é a área mais visitada pelos... A gente fala que a área mais visitada são essas 3 notícias, se eu puder descer um pouco, por favor. Aqui? Não, isso, essas 3 em destaque. Certo. Que a gente até coloca, quem trabalha com internet sabe muito bem disso, que a gente tem que colocar como palavras-chave para chamar a atenção do vestibulando. Esses dias foi divulgada os lugares da primeira fase do vestibular da FUVEST. Temos o nosso calendário do vestibular, que é preparado pela equipe Seja Bicho. É um calendário atualizado de todos os vestibulares, como eu já falei, não só daqui de São Paulo, como das principais regiões aqui do país. E a concorrência que foi liberada hoje também das FATEC, que são os cursos de tecnologia, que hoje cada vez mais também tem sido mais buscado pelos estudantes devido à mais rápida inserção no mercado de trabalho, ou seja, 2 anos já está aí preparado, e são cursos bons da FATEC, por exemplo. Então, e depois vem para Seja Bicho TV, que hoje em dia a gente está com o vídeo do Mackenzie no ar, que a gente conversa com coordenadores dos principais vestibulares de São Paulo, as públicas também, por exemplo, do vestibular do ITA, do vestibular da Unesp, vestibular da Unicamp. E depois tem a seção básica, que o nosso portal é atualizado todos os dias, que é a seção notícias, que fica no canto direito do portal. Tá aqui, né? Isso. Peraí, opa. Aqui. No canto direito do portal, são universidades, você pode ver que são regiões, tem notícias de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, então não são focadas só aqui em São Paulo, lembrando disso. Você estava contando até que o ITA parece que... Isso, tem uma observação que a gente estava conversando antes, que a gente estava falando assim, como é que o pessoal de fora será que o pessoal é bem atualizado também, consegue ter acesso à informação? E eu conversei com você que eu tenho um contato com o coordenador do vestibular do ITA, o professor Luiz Carlos, e ele me disse que é uma vez que há muitos anos o maior índice de aprovação no vestibular do ITA, que é um dos vestibulares mais concorridos do país, é o pessoal lá de Sergipe.
Então, lá do Nordeste e tal, e a gente brinca assim, você fala assim, meu, às vezes só pensa que passa o pessoal aqui de São Paulo, o pessoal daqui de São Paulo é tudo... A matemática lá é bem forte. Tudo ruim, então o pessoal, a gente assim. brinca que a gente se assusta até, né? Porque é nisso que a gente consegue ver que os vestibulandos de lá ainda estão ralando, vamos dizer assim, e eles conseguem sim ter acesso à informação e a gente trabalha para manter eles informados também. Esse é um dos nossos trabalhos. No próximo bloco a gente vai investigar isso, tentar descobrir as origens dessa performance, né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.